Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns setores, alguns segmentos que podem ser de especial interesse aqui para o nosso país, para a nossa nação. E por que a gente vai falar sobre isso? Se você parar para pensar, um dos maiores VCs, fundos, de investimento em capital de risco do mundo, na verdade é um que não seria tão intuitivo, que é quem? O governo chinês. Pois é, você vê aí uma entidade desse porte, um governo, que é um dos maiores financiadores da inovação no país. E isso pode ter uma agenda um tanto quanto positiva, no sentido em que isso pode contribuir para o desenvolvimento daquele tipo de negócio que está alinhado aos interesses de desenvolvimento da nação, da sociedade, sejam eles quais forem em determinado momento do tempo, dadas as condições de cada país. Tendo isso em mente, vamos pensar um pouquinho sobre quais são esses grandes fatores de necessidade de algumas regiões do mundo e do Brasil. Recentemente eu participei de um painel que eu fui convidada junto com o André Tortato, diretor do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E aí ele mencionou algumas coisinhas que eu queria trazer para vocês, eu vou dar aqui os créditos aí, André, boas ideias, adorei. Se você parar um segundo para pensar, para as grandes teses de investimento de Estados Unidos e China, você tem aí dois players que estão tanto quanto preocupados com defesa, Então, inovações voltadas à defesa tendem a ter um grande apelo para esses governos. Já se você olhar mais na Europa, você vê uma grande tese de investimento voltada para green, verde, startups verdes preocupadas com o meio ambiente e envelhecimento da população, que são naturalmente preocupações muito, relacionadas por motivos óbvios que a gente já conhece a esse território europeu. E no caso do Brasil? Muito bem, então no caso do Brasil, o André mencionou dois segmentos que eu acho interessante compartilhar, que a gente vai ver que realmente tem um grande interesse nacional. São eles: segurança, então segurança das pessoas, andando na rua, criminalidade, etc. Então startups que contribuam para auxiliar essas questões de segurança da população. E mobilidade. E quando a gente fala até mobilidade, eu deixaria aqui, chamaria a atenção para uma preocupação até mais ampla. Não é nem só a mobilidade de pessoas, mas também logística e transporte de cargas. Porque esse custo, esse fator logístico no Brasil, a gente sabe que é bastante pesado, não é trivial. E isso gera um custo elevado, nas cadeias produtivas, nessa parte de transporte. Então, o André mencionou esses dois segmentos: segurança e mobilidade. Eu vou comentar um pouquinho agora com vocês em relação às fintechs. Por mais que essa não seja uma agenda que, por exemplo, o André mencionou de interesse nacional, eu acho que vale mencionar porque, de fato, é assim, um grande interesse dessa nossa sociedade. Eu complementaria as ideias maravilhosas do André com essa discussão também. E por quê? Se você dá uma olhada, trouxe aqui uns dados que foram publicados recentemente pelo The Banker, dos 25 maiores bancos da América Latina e Caribe. Se você pegar esse histórico muito recente, ele é datado de coisa agora do meio do ano de 2020, os 4 maiores bancos da América Latina e Caribe são brasileiros. São 4 bancos brasileiros. Vou até mencionar quais são. Então, Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que estão aqui nessa lista. Além desses 4, tem mais 1, 2, 3, 4, ou seja, 8 bancos no total brasileiros que figuram no ranking dos 25 maiores bancos da América Latina. Me chama a atenção isso porque o 5º banco, depois dos 4 brasileiros lá no topo, é um banco mexicano. E por que isso chama a atenção? A princípio você vê isso, dá uma vontadinha até de você ficar feliz. Você fala, olha que legal, o Brasil no topo da lista. Mas será que isso é um super motivo de alegria? Porque se você parar para pensar, isso indica uma super concentração em poucos players no mercado financeiro, em poucos agentes aí. Isso chama ainda mais atenção se você pegar, por exemplo, dados do Banco Mundial mais recentes, do World Bank. O PIB brasileiro, o último publicado, em 1,8 trilhões de dólares, anual. E no caso do México, 1,26, ou seja, arredondando 1,3 trilhões de dólares. Claro, então você vê o PIB brasileiro um pouco acima do mexicano, isso faz sentido, assim, vamos pensar em dados gerais das nações, mas é um pouco maior o PIB. Consideravelmente maior, mas de 1,3 para 1,8. Não justifica, talvez, essa diferença nos portes dos bancos. E se você olhar, a 5ª posição é um banco mexicano, e para ter o próximo banco mexicano, você vai lá para a 12ª posição. Antes disso, tem muitos bancos brasileiros concentrados. E isso é um problema, porque você acaba tendo realmente uma grande concentração de poder, um pouquinho de falta de concorrência, e isso acaba ficando caro, claro, para as famílias, para as pessoas, para a sociedade, para as empresas, na medida em que tende a aumentar os custos de transação, taxas em geral que a gente paga.
o custo de captação, né, que fica muito concentrado e por aí vai. Esse é de fato um setor que precisa de um carinho, precisa de inovação, está se transformando, ainda passa um pouquinho lentos, né, então dá pra gente acelerar essa disrupção, né, essa transformação no nosso segmento financeiro para garantir que esse também está dentre os, né, que merecem um destaque nacional. Então eu deixo isso daí pra gente refletir e aí vamos pensar assim, poxa, vamos então atuar alinhado com os governos, que tipo de inovação de interesse nacional pode ser interessante para a gente aqui na nossa federação. Fica aí um parênteses para você refletir que qualquer solução que a gente queira propor nesse sentido, ela tem que ser adequada às restrições de diferentes regiões do nosso país. Nem todo mundo vai ter o mesmo smartphone, nem todo mundo vai ter o mesmo acesso à rede. E de vez em quando você priorizar a usabilidade, aquilo que funciona de verdade, é melhor em relação a você eventualmente priorizar uma coisa que seja super bonitinha, super perfeitinha, mas que só funcione em algumas regiões privilegiadas do país. Então, se você quer eventualmente pensar, poxa, vou trabalhar aí com o governo, dica super especial do André que a gente traz aqui para vocês, pensem de trás para frente. Quais são os recursos disponíveis para essa sociedade e como eu consigo trabalhar com esses recursos numa inovação que gere valor, porque, pessoal, a gente precisa disso. E vamos focar nesses segmentos? Vamos focar um pouquinho nessa noção de mobilidade, logística, segurança e, por que não, vamos continuar focando nas fintechs, porque a gente está precisando ainda, não é verdade? Beleza? Muito obrigada pela atenção e até mais.